As projeções atuais sugerem que os navios da classe Trump podem custar a quantia impressionante de 17 bilhões de dólares cada, mais do que um super porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. É claro que ainda existem muitos motivos pelos quais a classe Trump pode nunca ser construída, mas se for, provavelmente serão os navios de guerra mais caros já construídos para qualquer marinha na história. Documentos orçamentários da Marinha dos Estados Unidos mostram que o navio líder da classe Trump pode custar impressionantes 17 bilhões, ultrapassando o preço do muito maior USS Gerald Ford em pelo menos $1 bilhão. Os 3 navios de guerra propostos para a classe podem custar juntos mais de 43 bilhões de dólares, com o ex-secretário da Marinha, John Phelan, demitido na semana passada, dizendo a repórteres que o valor de 17 bilhões de dólares era uma estimativa inicial. Ainda assim, se existe uma verdade absoluta na indústria de defesa dos Estados Unidos, é que os projetos raramente são concluídos dentro do prazo e do orçamento, o que significa que os custos finais da classe Trump podem ser ainda maiores. Todo o programa do porta-aviões da classe Gerald Ford custou quase 37,3 bilhões de dólares até o momento, com os 2 porta-aviões construídos e os outros 2 em construção. O presidente Donald Trump afirmou que os navios de guerra que levam o seu nome seriam os maiores já construídos, mas isso pode ser extremamente improvável. Como os projetos ainda não estão finalizados, não sabemos ao certo o tamanho que os navios de guerra da classe Trump teriam, mas a Marinha dos Estados Unidos sugeriu que eles teriam um deslocamento de 30 a 40 mil toneladas, menores que os navios de guerra da classe Iowa, de 55 mil toneladas, construídos na Segunda Guerra Mundial, e muito menores que os gigantes da classe Ford, de 100 mil toneladas. Mesmo medindo os navios pelo comprimento em vez do deslocamento, a classe Trump ainda fica aquém, segundo a revista americana The National Interest. Com um comprimento proposto de cerca de 880 pés, 268 metros, os navios de guerra ficarão um pouco abaixo dos 887 pés, 270 metros da classe Iowa e significativamente menores que os 1.106 pés, 337 metros do USS Gerald Ford. A questão do melhor em qualquer coisa raramente gera consenso. Quando se trata de plataformas militares, é preciso avaliar seu desempenho em combate, o que é, obviamente, impossível com os navios da classe Trump. Abre aspas. O programa de encouraçado de mísseis guiados apoia a expansão e modernização da grande frota de combate de superfície da nação dos Estados Unidos, reforçando o domínio marítimo, escreveram as autoridades nos documentos orçamentários. O encouraçado é baseado na necessidade comprovada de capacidade de superfície de alta tecnologia, que não pode ser atendida pelos navios atuais da frota. Os sistemas avançados da classe Trump permitirão ataques de longo alcance com armas hipersônicas alojadas em novos e maiores sistemas de lançamento vertical, acrescentaram os documentos. A geração de energia ampliada, possibilitada por um sofisticado sistema de energia integrado com armazenamento de alta capacidade, dará suporte a armas de energia direcionada de missão crítica, como lasers de alta potência e canhões eletromagnéticos, reduzindo a dependência de munições descartáveis e caras. Além disso, seu avançado poder de fogo naval oferece opções econômicas para ataque e defesa, e sua capacidade de embarcar uma equipe de comando da frota aumenta a capacidade de sobrevivência, colocando os comandantes mais perto do combate.
Quando Trump anunciou a nova classe de navios de guerra batizada em homenagem a ele mesmo, em dezembro passado, suas características notadas foram navios maiores, mais rápidos e 100 vezes mais poderosos do que o maior navio de guerra já construído pelos Estados Unidos. Ele afirmou que o projeto começará com a construção de 2 desses navios de guerra e, eventualmente, será expandido para incluir de 20 a 25 novos encouraçados. A agência de notícia Reuters havia noticiado que o governo planejava uma ordem executiva para limitar dividendos, recompras de ações e remuneração de executivos de empresas contratadas pela defesa, cujos projetos estejam com orçamentos estourados e atrasados. Trump e o Pentágono vêm reclamando da natureza cara, lenta e inflexível da indústria de defesa, prometendo mudanças drásticas que tornariam a produção de equipamentos bélicos mais ágil. A revista americana The National Interest fez algumas críticas ao projeto. A revista escreveu que Trump se apresentou como uma pessoa muito estética e propôs que os navios de guerra fossem magníficos e que ele não queria navios de guerra feios. Disse ainda que a estética de um navio de guerra normalmente não é a principal consideração em seu projeto. Em vez disso, funcionalidade, letalidade e capacidade de sobrevivência são os atributos essenciais. Lembrou ainda que houve uma época em que os navios da era pré-dreadnought, construídos entre 1890 e 1905, empregavam elementos decorativos significativos, incluindo proas douradas. Isso acontecia porque os navios de guerra eram frequentemente vistos como uma projeção de força e um símbolo de orgulho nacional. A perda de alguns navios de guerra, como o super-encouraçado japonês Yamato, chegou a se tornar um símbolo de sacrifício. Isso explica porque esse encouraçado, um dos 2 maiores já construídos, continua sendo romantizado na mídia japonesa até hoje, mesmo apesar de seu duvidoso valor estratégico. A revista finaliza dizendo que a beleza também está nos olhos de quem vê, então talvez Trump veja os navios de guerra como belos, mesmo que os projetistas considerem suas capacidades e atributos. Se isso falhar, o presidente sempre poderá se gabar de que a classe Trump é a classe de navios de guerra mais cara já construída.